Jesus foi humilhado ao ter que carregar uma cruz desculpa, pelas ruas agitadas de Jerusalém ao lado de dois ladrões. Ao lado de dois ladrões. Olha a companhia que ele teve, carregando a cruz. Ele foi humilhado pelo vozerio da multidão, e ao pé da cruz foi humilhado até a morte de cruz. Ele foi humilhado quando clamou que, quando teve sede, deram uma esponja de vinagre para ele matar a sede. Jesus suportou tudo isso por mim e por você. Continue analisando, pensando, meditando. Tudo isso que Jesus fez para nos salvar, nos libertar, nos curar. Se isso tem que ser honrado ou não. Tem que ser reconhecido ou não por mim, por você, por nós. Quando nós começamos a perceber que Ele entregou a vitória a nós, quando Ele foi para a cruz. Que Ele nos deu a vitória sobre os nossos opressores, sobre os nossos algozes, quando Ele pagou toda a dívida que nós tínhamos pelos nossos pecados, que Ele pagou com o seu sangue, até a última gota. Da glória a Deus. Seu rosto foi transfigurado, ele foi feito pecado e maldição. Seu corpo foi ferido, ele ficou ensanguentado, seu corpo... Ah, meu Deus do céu. Só Jesus podia passar por isso. Na noite em que foi preso, sua alma estava angustiada, até a morte. Sendo o libertador, foi preso, sendo santo, foi escarnecido como criminoso, sendo criador, foi cuspido pela criatura. Sendo criador, foi cuspido pela criatura. É a mesma coisa que cuspir no prato que come, que se alimenta. Nós nos alimentamos da palavra. E quando nós rejeitamos Jesus, é a mesma coisa. Cuspir no prato que comemos. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Agora, já arquejado e machucado pelos açoites, com o rosto ensanguentado, empreende uma longa caminhada ao Calvário. Imagine a caminhada que ele teve até o Calvário para finalizar o sacrifício. Aquela caminhada foi longa. Aquela caminhada foi de sofrimento puro. Seu corpo febril lateja debaixo das chicotadas, dos empurrões, e começa a grande marcha para o monte do juízo. A maior marcha da história. Não com rodas ou com carro de guerra, mas com ruído de passos de homens andando sob o peso do seu próprio cadafalso. Ou seja, aonde ele seria executado. Com a forca. A forca é o lugar onde o enforcado fica ali, com a corda no pescoço, de repente eles tiram o chão e o enforcado fica pendurado. A cruz era o cadafalso de Jesus. Fica misericórdia. Misericórdia. Jesus marcha debaixo de zombaria da multidão. Seu corpo titubeia, cai, mas é levantado aos empurrões e sob fortes açoites prossegue na marcha. Ora, caminha e chicote atrás, chicote nas costas, chicote nas costas. Tudo isso que nós estamos narrando aqui, falando, aprendendo, vivendo até o que nós estamos vendo, estamos vendo, sentindo na pele, que Jesus passou por nós. Será que esse sacrifício tem valor para você? Tem valor para nós? Será que esse sacrifício você reconhece que ele foi feito por cada um de nós? Jesus é erguido no leito vertical da sua morte. Ali, ele foi erguido num leito vertical.
Misericórdia. Suas mãos foram rasgadas, seus pés pregados no lenho. Foram 6 horas de vergonha e de horror. 6 horas. Ali suspenso e a terra ao céu sofreu sede, dor, vergonha, humilhação, abandono. Ali desceu ao inferno para nos libertar do cativeiro do pecado. Ele foi ao inferno. E ainda teve que ir ao inferno. Depois da morte, quando Satanás e seus demônios pensavam: vencemos Jesus, vencemos Jesus, vencemos Jesus. E estava aquela festa lá, no inferno, de repente aparece Jesus. É demônio correndo para tudo quanto é lado. E Jesus chegou lá e tomou a chave da mão do diabo. E venceu a morte. Venceu a morte. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por isso nós estamos aqui, clamando por esse nome, que continua com poder e autoridade sobre tudo, sobre todos, porque Ele é santo. Ele tem poder nos céus e na terra e até debaixo da terra. Ele foi ao inferno. Até debaixo da terra ele tem poder. Por isso ele tomou a chave das mãos de Satanás e venceu a morte. Porque ele ressuscitou. Ali, quando ele ressuscita, ele vence a morte. Aonde estava sepultado Jesus, todos viram que ele não estava mais. E ele apareceu. Apareceu a Maria Madalena, as 2 mulheres que foram lá vê-lo, aos discípulos no cenáculo. Um até disse: se eu não ver, se eu não tocar nele, eu não acredito, Tomé. Eu não preciso ver. Eu não preciso ver para crer. Eu creio porque eu vejo as suas obras. Eu creio porque vejo o seu poder. Eu creio porque vejo a sua glória. Eu creio porque vejo os milagres do Senhor. Por isso eu creio. Eu creio primeiro. E aí eu vejo. Diga glória a Deus. Eu vejo porque creio. Diga glória a Deus. As dores que Jesus, as feridas, as definições de feridas que Jesus passou, contusão, é uma ferida produzida por um instrumento grosso e cego. Esta ferida resulta em um golpe com vara, como profetizou Miqueias em 5:1. Ferirão com vara a face do juiz de Israel. Em Mateus 26:67 diz: o esbofetearam. Em João 18:22 diz: um dos guardas deu uma bofetada em Jesus. Eu não sei onde esse guarda está hoje. Laceração, outro tipo de agressão que ele sofreu. É um ferimento produzido por um instrumento que rasga a pele. A laceração dos tecidos era o resultado dos açoites e estes tinham se tornado uma fina arte entre os romanos. Os chicotes romanos eram uma tira de couro com várias extremidades, cada um com uma ponteira de metal. Pilatos tomou Jesus e mandou aceitá-lo. Seu corpo foi todo lacerado e sua carne rasgada. Olha só o que Jesus passou por você e por mim. Será que isso te traz algum reconhecimento do que foi a obra da cruz? Do que é o poder da cruz? Do que é o amor da cruz? A cruz tem vários significados. Maldição, amor, morte. Tudo isso é por amor. Tudo isso é por amor. A penetração trata-se de um ferimento profundo causado por um instrumento pontiagudo. Esse ferimento foi causado pela coroa de espinho que fez sangrar na sua cabeça. Em João 19:2 fala sobre isso. Tomaram um caniço e davam-lhe com
com ele na cabeça, Mateus 27:30. Perfuração. Perfuração vem do latim passar através de. As mãos e os pés de Jesus foram transpassadas, os cravos de ferro eram cravados entre os ossos, separando sem quebrá-los. Incisão é um corte produzido por um instrumento pontiagudo e cortante. Um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, logo saiu sangue e água. João 34, desculpa. Da misericórdia, Senhor. Como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz? Ele pediu justiça para aqueles que estavam crucificando? Não, ele se entregou ao sacrifício. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele foi à cruz em nosso lugar. Nós é que devemos estar suportando aquelas dores, sofrendo aquelas dores, aqueles açoites. Nós é que devíamos ter carregado aquela cruz, mas ele tomou o nosso lugar. Minha misericórdia, Senhor. Ele não tinha pecado, nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele, como cordeiro, foi levado para o matadouro, foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo, ele foi ferido, versículo 8. Isaías 53. Ele não abriu a boca para pedir vingança para os seus algozes. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Não abriu o mudo. Porque ele sabia que aquele sofrimento era um sofrimento para resgatar eu, você, nós, para Deus, para andar com Deus, conhecer Deus, ser íntimo de Deus, ter comunhão com Deus. Aquilo era o preço que ele tinha que pagar para que o homem tornasse para Deus, voltasse para Deus. Ele não intercedeu pelos algozes, levou sobre si o pecado de muitos transgressores e continua levando. Em vez de vingar-se, Jesus intercedeu por eles, ministrando seu amor e o seu perdão. Você tem perdoado os seus algozes? Tem orado pelos seus algozes? Tem orado por aqueles que fazem mal, por aqueles que te perseguem, por aqueles que querem ver você caído, derrotado, destruído? Você tem orado por eles? Nós, como cristãos, temos que seguir os passos de Jesus. Nós, como cristãos, temos que seguir os passos de Jesus. Para isso nós lemos a palavra. Para isso nós lemos a palavra. E teve uma recompensa. Ele não se vingou, ainda intercedeu, pedindo que o Pai perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não sabiam. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. A gloriosa recompensa da cruz, qual foi? Jesus venceu a morte, uma delas. Ele tirou o aguilhão da morte. Ele matou a morte. A morte agora não tem a última palavra. Tragada foi a morte pela vitória. Diga glória a Deus. Jesus remiu um povo para Deus. Ou seja, ele começou a reunir, a libertar, a trazer para Deus um povo que é de Deus. Mas Satanás quer lá roubar esse povo. E tem conseguido roubar muitos. Mas quando a palavra chega, quando alguém leva a palavra, quando há uma evangelização, quando a palavra entra no coração daquele que está ouvindo, Jesus sabe muito bem como fazer isso acontecer. A libertação acontece. Um homem, uma mulher, um ser humano, cai em si e reconhece que sem Deus não pode fazer nada. Reconhece que sem Deus a vida dele vai de mal a pior. Reconhece que a vida dele precisa de Deus. Que a família, que a casa, que a direção da vida dele precisa ser
a direção que Deus quer para o homem. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora temos a justificação, somos perdoados, temos toda a justiça de Cristo em nossa conta. Agora somos filhos e herdeiros, adotados na família de Deus. Jesus chama um povo para si. Diga glória a Deus, Senhor. Eu atendo esse chamado. Eu atendo esse chamado. Vamos orar por isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora por todos aqueles que estão precisando, Pai. Precisando de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra, de ouvir, Senhor, o que é a salvação, o que é a libertação, o que é o caminho santo, o que é o caminho da luz, o caminho da vitória, o caminho da cura, o caminho do poder e da autoridade, no nome de Jesus. Senhor, eu quero orar agora porque todos aqueles que estão aflitos, sobrecarregados, aqueles que estão sendo açoitados pelo mundo, açoitados por Satanás e seus demônios, aqueles que estão sofrendo nas garras de Satanás, Senhor, eu oro por eles, Pai. Nós, como igreja, você ora também aí pelos seus familiares que ainda estão nas garras, aprisionados, acorrentados por Satanás e seus demônios em vícios, em mentira, em engano, em idolatria, em feitiçaria, bruxaria, em nome de Jesus, andando na mentira do mundo, que o mundo prega, que o mundo anuncia, e rejeitando a palavra de Deus. Mas nós clamamos agora, caia por terra agora toda mentira, sobre aqueles que estão andando na mentira, aqueles que estão andando no engano, na cegueira, na ilusão. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora como igreja, declarando a vitória do nosso Deus, declarando que maior é o que está em nós do que aqueles que estão no mundo. Em nome de Jesus, nós declaramos agora que o nosso Deus está operando, está resgatando agora essas vidas que estão precisando conhecer um novo e vivo caminho, o caminho da vitória, o caminho santo, em nome de Jesus. Senhor, que o teu sangue que foi derramado na cruz não seja em vão, possa resgatar aqueles que estão recebendo oração de intercessão, de libertação dos seus familiares, em nome de Jesus. Senhor, começa agora a mover o teu poder, entra nesta guerra, entra nessa batalha, entra, Senhor, com o teu poder para operar através da oração daqueles que têm fé, daqueles que são chamados para orar, daqueles que são chamados, Senhor, para guerrear nesse exército poderoso, mais que vencedor, que é o exército de Deus, que conquista, que vence o mundo, que vence Satanás e os seus demônios, que vence a morte, em nome de Jesus, como tu nos ensinaste, Senhor, em nome de Jesus. Por isso nós agradecemos a ti, louvamos, glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Senhor, para a glória do teu nome e do teu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe a todos aqueles que estão participando desta live, deste culto, em nome de Jesus, para que nós possamos viver a glória de Deus. Que a graça e o amor de Deus, que a doce consolação do Espírito Santo continue nos envolvendo e nos dando a direção que Deus quer para cada um de nós. E que Jesus Cristo, aquele que está à direita do Pai, intercedendo por nós, continue advogando as nossas causas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém e amém. Tá bem? Bem? Quanto deu?